Boa noite, tudo bem, pessoalzinho do Colégio Terra, oitavo ano. Estamos aqui para dar continuidade nas correções das atividades onde paramos. Então, eu estou ainda me adaptando, me adequando, aprendendo a mexer nessa estrutura que eu consegui criar. Então, vamos lá. Bom, pessoal, nós havíamos parado nas correções das atividades, né? Deste módulo aqui. Tá? Então, só recapitulando, o módulo 3, né? Então, nós vimos a estrutura sobre países desenvolvidos, subdesenvolvidos e o comparativo entre eles, né? No caso, as características dos desenvolvidos, a automecanização, a robotização já nas indústrias, o uso de tecnologias laboratoriais, e assim sucessivamente. Nós vimos que as características, né? Feita por um IDH alto desses países. Nós vemos também que a expectativa de vida é mais elevada. Isso aqui é uma revisãozinha só para vocês lembrarem onde nós paramos, né? Então eu havia pedido para fazerem as atividades. Então aquele mesmo processo, quem fez, vamos para correção. Quem não fez ainda, terá a oportunidade de fazer agora, tá bom? Então, galerinha, aqui ó, no caso, né, atividade 1 da página 209, nós temos aqui uma questão falando sobre as empresas de carvão dos Estados Unidos e o impacto que elas causam no meio ambiente por causa da grande emissão de CO2, tá? Então, acompanhando aqui, qual é o papel dos Estados Unidos, pessoal, nessa... Que legal, isso, gostei. Eu não sabia, eu aprendi a fazer agora. Desculpa, gente, vamos lá, né? Vou deixar lá no cantinho aqui. Então, qual é o papel dos Estados Unidos na nova era da expansão industrial que vivemos atualmente? Baseado no que o próprio texto estava falando, que foi o assunto que nós chegamos até a discutir na sala, pelo que, se não me falha a memória, nessa sala a gente chegou a discutir esse assunto até, né? Ou seja, os Estados Unidos eles perderam o posto, né, de maior produtor industrial, né, perdeu essa posição para a China, tá? Então nós continuamos sobre essa questão como um dos principais responsáveis aí, pessoal, pelo aceleramento aí da expansão industrial no mundo, né? Essa concorrência entre o Japão, desculpa, essa concorrência entre a China e os Estados Unidos faz com que o processo seja bastante acelerado, né? E os outros países acabam ficando bastante aquém dessa agressividade, tanto na indústria quanto no comércio, tá? Aí vamos para B. Que preocupação passou a fazer parte do processo de produção industrial atual? Então, atualmente, começa a se tornar uma preocupação para o mundo todo a redução da emissão de CO2, tá? Isso, ou seja, a diminuição dos gases poluentes, né? Isso é importante, né? Os gases do efeito estufa, diminuição, tá? Esse é um fator, porque eles prejudicam muito o meio ambiente, tá? Então, isso se trata de uma política climática, ok? Agora, partindo para a questão C, pessoal, então vamos lá. Né? Em sua opinião, a desaceleração da produção industrial é a melhor alternativa para resolver o problema abordado na notícia? O que acaba acontecendo? Desacelerar esse processo é uma alternativa, porque se diminui a velocidade do processo, vai diminuir também os poluentes emitidos na atmosfera, tá? Então isso acaba sendo um tanto positivo. Outro meio importante é o uso de, por exemplo, biodiesel, tá? Pois acaba sendo um meio para substituir a queima do carvão mineral, né? Então, assim, os recursos que trabalham com energia limpa têm grande vantagem nesse sentido, tá?
Então, a sua opinião ela pode se basear em pontos específicos que eu comentei aqui, tá bom? Aí nós vemos aqui na continuação da apostila, né? Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que esses lugares vão se aprimorando, investindo na biotecnologia, na química fina. Então, aqui ó, nesse mapa, nós temos, nós temos uma noção assim, sobre os maiores investidores de desenvolvimento e pesquisa, tá? Então, aqui a parcela do PIB mundial e a parcela dos investidores mundiais. Então, nós vemos aqui Estados Unidos, né, liderando esse processo, tanto de investimentos mundiais quanto de parcela do PIB. A China também aqui, no caso, né, a parcela do PIB que tem acometido por causa do investimento em planejamento e desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, desculpe, e também na parcela de investimentos mundiais, tá? Então, nós chegamos aqui na atividade 2. A atividade 2, galera, então, nós temos aqui, né, cerca de 75% dos investimentos mundiais em P&D, pesquisa e desenvolvimento, são feitos por empresas. Observe mais informações sobre o tema no infográfico a seguir e responda as questões. Então, aqui, o mundo em investimento, né? Então, o Brasil está passando por um problema agora, que o mundo todo está passando, que é sobre o Covid-19, né? O coronavírus em si. Da onde vai sair, de repente, uma vacina, um remédio para cura? Sai da onde, pessoal? Pesquisa e desenvolvimento. E geralmente tem indústrias especializadas nesse tipo de pesquisa mesmo, tá? Que muitas vezes essas pesquisas elas demoram tempo, não é uma coisa tão rápida, tão como eu posso como eu posso dizer prática, sabe? Não é isso, né? Mas enfim. Quais são os países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento? Então, aí a lista ela é grande, né, até, que são os países mais ricos, né? Automaticamente, quanto mais riqueza o país tem, mais desenvolvimento ele faz. O desenvolvimento vem da pesquisa, e quanto mais investimento na pesquisa, mais vai gerar renda de novo. Então é um círculo que fica acontecendo o tempo todo, gradativamente, tá? Quanto mais investe, maior o lucro. Quanto mais investe, maior o lucro. Quanto mais lucra, mais dinheiro para investimento. E assim vira um círculo vicioso, né? Que acaba acontecendo. Então vamos lá. Quais os países que mais investem em P&D? Então nós temos os ricos aí, Estados Unidos. Estão escrevendo, pessoal? Vamos lá. É diferente, né, dar aula para câmera e eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Estados Unidos, Austrália, Japão, França, Alemanha, Suécia e Suíça. Tá? Repetindo, Estados Unidos, Austrália, Japão, França, Alemanha, Suécia e Suíça. A gente pode destacar também a Coreia do Sul e a Tunísia, pois eles têm um investimento positivo, né, em relação aos outros países do mundo, né? Então, é um investimento de países emergentes até que esses dois países estão fazendo, tá? A B. Em quais países o investimento em pesquisa e desenvolvimento do setor público é maior do que o do setor privado? Então, do setor público maior do que o setor privado, né? Então, nós vemos aqui baseados. Então, nós destacamos o México, Brasil, Argentina e a Rússia, tá? Repetindo aí a questão B. México, Brasil, Argentina e a Rússia. E aí vamos para a questão C. Em sua opinião, por que o continente africano apresenta os menores investimentos do mundo em pesquisa e desenvolvimento? Então a gente faz um histórico aqui, que o continente africano ele tem sua economia baseada praticamente no primeiro setor, que é o setor de extração de matérias-primas e... Opa, bati na tela. De matérias-primas e também do setor de agricultura, pecuária, que está no primeiro setor da economia. Tá? Automaticamente, esse extrativismo todo que acontece acaba arrecadando um PIB baixo comparado a lugares que têm uma indústria já desenvolvida.
Então, a África, né, o continente africano, tem muitos problemas relacionados à infraestrutura, a questão de saneamento básico, água potável, rede de esgoto e por aí vai. A deficiência alimentar muito forte devido à má distribuição dos alimentos que são produzidos no próprio continente. Então existem vários problemas aí relacionados a isso, tá? Então isso acaba sendo o quê, né? Fatores que podem contribuir para a formação da sua opinião aí nesta questão. Lembrando, pessoal, completem a apostila, deixe-a em ordem, tudo preenchidinho, bonitinho, porque na volta às aulas, nós todos os professores vão conferir a apostila, vistar, tudo isso como acontece de praxe, né? A diferença é que agora você está tendo uma aula através do vídeo, tá? Porém, o sistema avaliativo, né, a vistoria de apostila, trabalhos, enfim, isso vai continuar como é mesmo, tá bom? Aí no caso, pessoal, para questão, a próxima questão, tô descendo aqui. Cadê a questão 3? Achei. Questão 3, pessoal. Então aqui, tá? Do seriado americano, né? Os terceirizados, tá? Aí vem aqui as questões, tá? Que relação pode ser estabelecida entre esse movimento e a terceira revolução industrial? Que motivos levam as transnacionais com sede em países desenvolvidos a instalar filiais em países subdesenvolvidos? Porque aqui, pessoal, né, esse seriado ele é bastante interessante, eu já assisti alguns episódios. É, e muitas empresas fazem isso. Por exemplo, a HP faz isso. Eu lembro que a HP faz. Também faz a LG, se eu não me engano. Como funciona, né? Por exemplo, nós temos a HP, vai, uma empresa que nós conhecemos bastante de equipamentos eletrônicos, como notebook, impressoras, principalmente impressoras. Então, a empresa estadunidense, ela está com a sede lá, mas ela não contrata operadores de call center dos Estados Unidos. Ela contrata operadores de call center, por exemplo, da Índia. Então, eu estou nos Estados Unidos, eu estou com um problema na minha impressora, eu vou ligar pro departamento que me oferece um suporte, um serviço técnico para eu entender o que está acontecendo de errado com a impressora. E então, eu ligo dos Estados Unidos para a HP. A HP transfere a ligação para a central de atendimento de call center deles lá na Índia. E um indiano atende. Né? E ele vai prestar serviço para mim. Buscando ajudar no desenvolvimento do. Aliás, para que eu encontre qual é o problema, né? E solucionar esse problema. Então, isso que pode acontecer. Gente, desculpa, preciso beber um gole d'água. Na verdade, foram dois. Então, é esse processo. Por que isso acontece? O que motiva as empresas a fazerem isso, tá? Isso é fruto da terceira revolução industrial, né? Que acaba acontecendo, a ampliação do sistema de telecomunicação, ela foi muito forte, esse processo de comunicação foi muito melhorado, desenvolvido, tornando a comunicação muito mais rápida e eficaz. Então, isso acaba sendo possibilitado, por causa que essa velocidade de comunicação ela acaba sendo muito rápida. Outro fator que contribui para que isso aconteça é o quê? Os países subdesenvolvidos, eles acabam tendo uma demanda de pessoas grandes, desculpa, de um grande número de pessoas que precisam trabalhar. Então, muitas empresas elas saem do país de origem para ter um departamento de uma mão de obra de grande volume, tá? E essa mão de obra vai prestar serviço, né? Os salários são mais baixos, a quantidade de horas trabalhadas acaba sendo bastante, né? Não são poucas horas, são muitas horas trabalhadas, né? Então isso acaba possibilitando, ou seja, a mão de obra às vezes menos qualificada faz com que os salários sejam mais baixos.
e existe a prestação de serviço em torno disso. Tá bom, pessoal? Então vamos para as questões teste, né? Então, como vocês já leram e executaram, mais uma vez eu reforço, se você não executou, execute, registre as questões, as respostas, deixando a apostila em ordem, tá bom, pessoal? Então vamos para o primeiro teste. Observe no gráfico a seguir a variação trimestral das exportações mundiais de manufaturas de alguns setores industriais. Então nós temos aqui, né, exportações trimestrais de manufaturas de 2008 a 2011. Então nós temos o campo do aço e ferro, os químicos, produtos automotivos, equipamentos de escritório e telefone, maquinária industrial e têxteis e vestuário. Tá? Então, aí analisando, ó, por meio da análise do gráfico e de acordo com o que foi visto em aula, assinale a alternativa correta. Pessoal, aqui não tem segredo, é somente a interpretação do gráfico, tá? Interpretando o gráfico corretamente, nós chegamos na alternativa correta, tá? E no caso, eu vou focar nas alternativas certas sempre, para o vídeo não ficar tão longo e cansativo, tá bom? Então aqui no caso é a alternativa D. A crise econômica de 2008 atingiu diretamente as exportações da indústria e, por consequência, o PIB mundial. No entanto, sua recuperação foi relativamente rápida, retomando o crescimento da produção e das exportações em todos os setores industriais. Aí, pessoal, no caso, se acontecer de você não entender por que alguma outra questão, alguma outra alternativa está incorreta, aí você me manda dúvida, tá? Pelo próprio Agenda Educa, tá bom? Vamos para 2. Leia o trecho da notícia a seguir. A China deve aprimorar a indústria nacional de robótica, segundo um funcionário do alto escalão. Mais de 800 empresas que fornecem produtos e serviços como eletrônica, máquinas, substâncias químicas e serviços médicos já estabeleceram bases firmes para a atualização, disse Xin Guobin, vice-chefe do Ministério da Indústria e Informatização. Então a China aqui, ela produziu 72.400 robôs industriais em 2016, aumentando de 34,3% em termos anuais. As vendas devem passar para 7,2 bilhões em 2020, segundo as fontes da indústria. Com base na notícia e no conteúdo visto em sala de aula, assinale a alternativa correta. Né? Então, a alternativa correta, pessoal, aqui, ó, a letra B, o investimento em robótica para a produção industrial faz parte de uma das grandes inovações trazidas pela terceira revolução industrial, o que faz a produção industrial aumentar cada vez mais, como ocorre na China. Né? Então, aqui está, né? Ou seja, como eles investem pesadamente na robotização, isso acaba o quê? Aumentando muito, muito grandemente a produção. E quanto mais produtos tem, maior a comercialização desses produtos, gerando uma renda muito boa. Professor, mas por que os outros países não fazem isso também? Então, a China ela consegue fazer isso de uma tal forma que o produto fica tão barato, mas tão barato, que é muito difícil algum outro país conseguir fazer um produto tão barato quanto a China consegue. Né? Então isso faz com que eles ganhem grande mercado mundial, porque tudo que existe no âmbito industrial, eles produzem muitas dessas coisas. E depois a luta é oferecer um preço bem baixo para conseguir ganhar mercado. Essa é a estratégia chinesa, tá? 3, pessoal, vamos lá. A chamada terceira revolução industrial caracteriza-se pela substituição da mão de obra humana por máquinas e computadores para a realização de diversas atividades. Ela consolida o crescimento do setor econômico terciário. Sobre esse setor, é correto afirmar que... Sobre o que, professor? Sobre o terceiro setor econômico, tá? Então, aí nós vemos aqui, né? O que é correto afirmar, né, pessoal?
Então, o que, que nós temos aqui? A alternativa correta, a alternativa C, engloba atividades de comércio e serviços, como educação, saúde, sistema financeiro, etc. Exige cada vez mais mão de obra qualificada e estimula a elevação do nível educacional dos países, né? Isso aqui é o fruto da terceira revolução industrial, tá? Onde os países buscam um desenvolvimento, sim, e que este desenvolvimento possa auxiliar de uma maneira bem completa o sistema econômico dos lugares e dos países, tá bom? Agora vamos para o em casa aí, tá? Então nós temos uma imagem, né? Vários robôs sentados ali, como se estivessem trabalhando nos computadores, enfim. O estranho, desculpa a gente parar de vez em quando para beber água, mas é que eu percebi que falando para a câmera a gente tem menos interrupções, né? Porque eu gosto de fazer os alunos participarem, interagirem são nessas pausas que eu tomo um pouco d'água, né? E na câmera eu não posso dar a palavra para a câmera porque a câmera não fala. Então, aí eu vou ter que fazer algumas pausas assim para conseguir dar sequência, né? Porque a garganta às vezes fica meio seca. Na base da figura e no que foi visto em sala de aula, responda, tá? Então vamos para a primeira questão e perguntar. Pode-se dizer que a realidade representada pela figura caracteriza a terceira revolução industrial? Por quê? Né? Então, o que, que nós percebemos é que tem um grande número de robôs criados por essa terceira revolução industrial e, e que cada vez mais eles participam diretamente da produção de tudo que é realizado, produzido dentro da indústria para comercialização. Então, é como se as indústrias fossem autossuficientes com o processo de robotização que existe dentro delas, tá? São mais independentes nesse caso, né? Então, é uma realidade que nós vemos nas indústrias que a charge foi feita de uma maneira que cria-se essa conexão, né? B. Aqui, deixa eu dar uma ajeitada. Aqui. Isso, assim ficou bom. Um pouquinho só, menos. Ok. Então aqui, ó, B. Que consequências essa nova realidade com robôs exercendo atividades humanas pode se trazer para o mundo do trabalho e para o trabalhador, né? Então, quais são as consequências desse processo todo envolvendo? Ou seja, pode acarretar um grande prejuízo, pessoal, para os trabalhadores que vão ficar desempregados, né? Porque agora, no lugar daquele funcionário, não existe mais aquele funcionário, existe um robô. O robô faz com que a produção aumente, mas gera o desemprego para as pessoas que trabalham naquela área que foram substituídas, né? Isso é chamado de substituição da mão de obra, tá? A C, pessoal. Você já viu algum filme ou programa de TV que mostre uma realidade parecida com a da figura? Comente, né? Então, existem várias situações assim que é mostrado nos filmes, é mostrado em vários lugares, sobre a questão relacionada da substituição do mundo, dos trabalhadores do mundo por máquinas, né? Então, tenta fazer um resgate de algum filme que você viu, ou algum documentário, ou um programa de TV onde isso acontece, né? Eu lembro de alguns desenhos de quando eu era criança, talvez, mas vocês nem lembram. Vocês vão lembrar agora porque tá passando, tem os Jetsons, né? Eu assistia quando era criança. E agora o Bradesco tá fazendo uma propaganda que usa os Jetsons, né? Então a gente vê os robôs, os carros voadores e coisa do tipo, né? Isso seria uma realidade parecida com o que está sendo mostrado na charge, né? E assim por diante, tá? Vamos lá. Questão 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Gana abriga o maior lixão de eletrônicos da África. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria, muito complicada também. Porque, por exemplo, o texto ele vem mostrando algumas coisas aqui
que, por exemplo, Gana recebe uma quantidade muito grande de lixo eletrônico do mundo todo, principalmente dos Estados Unidos, tá? É o que o texto vem comentando aqui, né? E o mundo cada vez produz mais tecnologia, o que faz com que aumente bastante a quantidade de lixo eletrônico, né? Então, quanto mais lixo eletrônico, para onde vai esse lixo eletrônico? Ele vai para algum lugar. Não é tudo que acaba sendo reciclado, né? Então, isso que acaba acontecendo. Qual é a origem da maior parte de lixo acumulada em Agbo, meu Deus, vamos lá. Agbogbloche. Agbogbloche, né? Aqui no caso, pessoal, como a gente havia comentado, o lixo vem principalmente dos Estados Unidos, do Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, Dinamarca e Espanha, tá? Essa é a maior quantidade, aliás, os países que produzem uma quantidade enorme de lixo eletrônico, tá? Aí, no caso da B, entre as consequências do crescimento da produção industrial na atualidade, destaca-se o aumento do lixo produzido. De acordo com o texto, o que as nações ricas têm feito com o lixo eletrônico que produzem e por quê? Sabe o que eles fazem? Eles não resolvem o problema do lixo eletrônico. Eles simplesmente, que eles fazem? Eles mandam o lixo eletrônico para outro país. Só isso. Isso não é resolver o problema. É passar o problema para outras mãos, né? É igual aconteceu, eu não lembro quanto tempo faz, se são 2 anos atrás ou 3 anos, eu não lembro agora. Mas houve uma situação que, se eu não me engano, foi a Argentina que mandou para o Brasil um container por navio cheio de lixo dentro, tá? Então, por exemplo, outra situação que tem, deixa eu lembrar. Lembrei uma. Os Estados Unidos, por exemplo, essas garrafas assim, ó, tá? Garrafa de plástico. Eles são um dos maiores produtores mundiais de garrafa plástica. E tem lá, né, a Recicle e tal, né? Essa aqui ela tá meio detonadinha, mas geralmente elas têm um símbolozinho de reciclagem e tal. Gente, os Estados Unidos não reciclam nada. Eles enviam tudo pra China, ou desculpa, pra Índia, né? Tem uma parte lá da Índia lá que é como se fosse um verdadeiro lixão só de garrafa PET, entendeu? Então, tanto que existem algumas campanhas que são feitas lá nos Estados Unidos para que a pessoa reutilize a garrafa e não apenas beba a água que tem dentro e já jogue ela fora, né? Para tentar diminuir um pouco essa produção ou o consumo um pouco das garrafas, não da água, das garrafas, tá? Então, gente, vamos lá. A já foi, a B também, né? Que eles não resolvem problema nenhum, só passar a peteca adiante. Então, C. Quais são os aspectos positivos da indústria do lixo digital para a Gana? E os negativos? O positivo, gente, é que, querendo ou não, mesmo sendo no mercado informal, muita gente consegue uma renda, né, trabalhando com essa captura de lixo digital, tá? O ponto negativo, galera, é que acaba sendo destacado principalmente uma grande poluição ambiental, né, do local que está recebendo esse lixo. Então, um ponto positivo e um ponto negativo aí, tá? A 3, então, como fugir da crise com a economia compartilhada? Então, o texto vem falando sobre a questão de cortar os gastos, de evitar desperdício, enfim, de conseguir regulamentar um pouco o uso dos recursos, enfim, tá? Então aqui vem o que você entende por economia compartilhada? Conhece alguma? Qual? Então, exemplos disso, né, de uma economia compartilhada, né? O que é uma economia compartilhada? Acaba sendo o que, pessoal? Hum, é, é, Economia compartilhada é uma.
Deixa eu ver como eu posso explicar. Tá. É uma alternativa que os consumidores têm de. Tá. Já sei como eu vou explicar. É como se fosse um ajuda-ajuda. Na brincadeira do ajuda-ajuda, a gente tem aquela pessoa que tem que pegar as demais, certo? Então ela pega a primeira, aí essa primeira junta com ela para pegar uma terceira, uma segunda pessoa, juntam-se três pessoas. Essas três pessoas vão tentar alcançar uma quarta pessoa e assim vai aumentando o grupo, tá? Então, vendo como isso pode ser feito no dia a dia, é o que? São os recursos administrados pelas empresas e pelos compradores, envolvendo o que, pessoal? Envolvendo os aspectos, no caso, de divisão de lucro, a divisão também dos gastos, para tentar gerar poucos gastos para cada um. Então, isso que acaba sendo uma ferramenta de ajuda mútua, tá? Em cima do que? Do que está sendo produzido e compartilhado, tá? Então, isso aí acaba acontecendo principalmente nos países nórdicos aí, tá? Já no caso da B, de que forma esse modo de vida, de que forma esse modo de vida diverge do atual sistema econômico em que vivemos? No caso da economia compartilhada, a ideia é que essa desigualdade seja muito menor, tá? Já no caso do sistema econômico atual, não existe um limite para a diferença do que possibilita, do que tem mais dinheiro ou mais poder aquisitivo do que tem menos. Essa linha ela não tem equilíbrio, né? Já no primeiro, a economia compartilhada, ela já mantém um equilíbrio um pouco maior, tá bom, pessoal? Aí, né, ou seja, aqui não tem, na B, não tem muita regra nesse sistema, entendeu? Para que haja um equilíbrio, né? A ideia do incentivo à economia é possibilitar crédito e o pessoal poder usar esse crédito para comprar e a economia se solidifica desse jeito, tá? No sistema de compra e venda, sempre. Nasceu, ó, como o crescimento do acesso à internet contribuiu para o surgimento desses tipos de serviço, tá? Então, esses tipos de serviços como se fossem serviços compartilhados, né? Por exemplo, o Uber. O Uber é um exemplo desse sistema, porque você não precisa comprar um carro, mas você pode andar de carro. Aí ajuda o motorista do Uber, que ele poderia estar trabalhando numa empresa, mas porventura ele não está. Ele está com o próprio carro, muitas vezes, ou um carro alugado. Então é essa ajuda da economia compartilhada, tá? Que acaba acontecendo, que vai acontecer cada vez mais. A gente tinha também aqui, no caso, aquelas bicicletas amarelas, a Yellow, mas que já foram tiradas. Foi uma empresa chinesa que trouxe esse serviço para o Brasil e que acabou não dando muito certo, eu acho, porque já foi embora, tá? Então isso que acaba sendo a economia compartilhada, né? São vários atores aí envolvidos, né? Então, por exemplo, vamos ao Uber, assim, o camarada de repente está desempregado, ou então ele quer complementar a renda dele, ele aluga um carro, ele usa o próprio carro, ele vai consumir mais gasolina, ele vai levar mais pessoas, né, para transporte, as pessoas vão pegar menos ônibus, vão pegar menos metrô para de repente usar mais o Uber, a empresa do Uber também que consegue o cliente para o motorista, então é como se houvessem divisões de responsabilidade e de lucro também, tá? Então, isso que vai acontecendo. E a internet, até completando a resposta A, tá? E no caso da C, a internet ela possibilita o quê? Essa melhoria da qualidade do serviço, né? A praticidade e o apoio muito forte sobre essa questão da economia compartilhada, tá? Tudo bem, pessoal? Beleza? Aí nós finalizamos aqui. Acabou. Não, me empolguei aqui, nem percebi que estava acabando já. Então, pessoal, no caso,
Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui nas minhas anotações. É isso mesmo, tá? A gente está finalizando aqui agora, né? A correção do módulo 3. Então, completem a apostila, não deixem nada em branco, repetindo aí mais uma vez, para que na volta às aulas vocês possam mostrar todo esse material preenchido bonitinho para nós, tá bom, pessoal? Então, a aula termina por aqui. Acompanhem o Agenda Educa, a Agenda Edu, que eu vou abastecendo aquele ponto lá com as informações. Tudo bem, pessoal? Tenham uma boa noite aí e até mais. Boa aula e boa semana para todos.